Olá, queridos, olá, amados. Esse é o nosso bate-papo do Pense Nisso. Pense Nisso é um programa, por assim dizer, em que nós estaremos conversando sobre diversos temas e respondendo a perguntas. E você pode mandar as suas perguntas também para a nossa igreja, o nosso WhatsApp, enfim, Fique à vontade aí, ou até aqui mesmo nesse canal, você vai colocando aqui no chat aí perguntas e a gente vai tentando respondê-las. A de hoje é como educar filhos. Só que, como essa é uma pergunta muito comum, eu queria começar com uma outra parecida com essa, que é a negativa disso, como não educar os filhos. Vou explicar. O apóstolo Paulo, quando ele vem no capítulo 5 de Efésios, a partir do versículo 18, lá no 18 ele fala sobre sermos cheios do Espírito Santo, Não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A partir daí, ele começa a falar sobre as relações familiares, porque alguém cheio do Espírito Santo, isso obviamente vai refletir nas suas relações familiares. Então ele vem falando dos deveres do marido, marido para a mulher para o marido, os filhos para com os pais e os pais para com os filhos. A essa altura ele já entrou no capítulo 6. E no versículo 4, capítulo 6, versículo 4 de Efésios, ele começa explicando a questão da educação dos filhos. Só que, curiosamente, ele não começa pela parte positiva, dizendo o que nós temos que fazer. Ele começa dizendo o que nós não temos que fazer. Ele diz assim: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, o que nós temos que fazer na educação dos filhos? Que é a pergunta básica, comum. Criar na disciplina e na admoestação. A gente vai ter um programa só para explicar isso aqui em detalhes. Mas hoje, como eu falei, eu queria abordar a negativa dessa parte, dessa frase, desse versículo, que é como não criar os filhos. Ou seja, o que fazer para não levar os filhos à ira. Em Colossenses, se a gente caminhar um pouquinho, a gente vai ver que Paulo deixa claro que quando a gente provoca a ira dos filhos, a gente leva os filhos a um desânimo, a um abatimento. Então, vamos comentar aqui de forma objetiva alguns tópicos sobre como levar os filhos à ira. Quando você claramente tem uma preferência por um filho em detrimento de outro. Então você vê lá, tem 2, 3 filhos e o papai e a mamãe claramente têm uma preferência por um. Na Bíblia mostra muito isso. Se a gente levar o caso clássico de Jacó, que tinha uma preferência óbvia por José, no que deu? Deu em ciúme, inveja, contenda, a ponto dos irmãos mais velhos venderem José como escravo. Isso é muito perigoso. Se você faz parte de uma família com alguns irmãos e você vivenciou isso, você sabe o quanto isso é danoso para uma estrutura familiar, o quanto isso provoca a ira do filho. Um outro tópico muito significativo, queridos, é a ausência de disciplina. A gente vai falar na disciplina posteriormente na parte positiva, no que fazer para educar os filhos. Mas a não disciplina provoca os filhos à ira. Interessante, curioso. Talvez você fale assim: pastor, não é isso. É a disciplina que provoca a ira. Não, a disciplina provoca muitas vezes um desagrado. Mas a falta de disciplina provoca a ira. Por quê? Porque fica uma criança sem controle e não se sente amada. Eu lembro de uma reportagem que eu vi. Uma menina de uns 17 anos, talvez até menos, estava na noite e o repórter estava lá entrevistando e perguntou para ela: mas vem cá, sua mãe sabe que você está aqui? E ela falou assim: minha mãe está nem aí para mim. Quem dera minha mãe se preocupasse, quem dera, palavras dela, amados, e nunca saiu da minha mente, quem dera minha mãe impusesse limite. E isso me chamou a atenção porque era ela falando, isso parece uma linguagem paterna, Então, isso é um fator, quando a criança percebe que não há disciplina, porque quase como se houvesse uma indiferença, porque a indiferença também provoca a ira. Sabe assim, tanto faz como tanto fez, a hora que chega, não fez. Assim, há uma certa indiferença com relação àquela pessoa, com aquela criança, com aquele jovem. Um outro fator que provoca em extremo a ira dos filhos é quando os pais sufocam os filhos. Eu entendo, amado, sou pai de 3 filhos, os meus 3 são adultos, e eu entendo que nesse mundo de hoje, o quanto a gente fica preocupado, o quanto a gente quer saber onde eles estão, e até aí tudo bem, não é isso que estou falando. Estou dizendo de pais que sufocam os filhos, como se os filhos não podem respirar
não podem respirar e isso provoca ira, queridos. É preciso dar uma margem para os filhos de atuação, né? Então você tem que permitir ele fazer algumas, mesmo já pequeno, tem que permitir fazer algumas coisas, né? Vai aqui, compra aqui um negocinho, não sei o que, etc. Uma outra coisa, são vários fatores, né, amados? Um outro fator que provoca a ira dos filhos é quando o pai maltrata a mãe, né? A mãe, o que acaba acontecendo? Os filhos, eles compram a dor da mãe. Então, vê o pai ali na rua, ele é tão simpático, com os amigos ele é simpático, mas dentro de casa ele é grosso, né? Ele é grosso com os filhos, mas ele é grosso com a mãe. Né? Isso vai gerando uma ira, isso vai gerando uma revolta no coração, né? Isso vai gerando uma mágoa. Um outro fator também, amados, que provoca a ira dos filhos, e esse está também cada vez mais comum, é quando os pais querem projetar nos filhos os seus sonhos. Amados, eu tenho direito aos meus sonhos e os meus filhos têm direito aos sonhos deles. Meu filho não tem que ser pastor, né? Mesmo que eu tivesse esse sonho para ele. E em muitos casos também, amados, repetindo essa expressão, o que acaba acontecendo é que o pai não conseguiu algo, a mãe não conseguiu algo, e aí quer a todo custo que o filho consiga. A mãe, hipoteticamente, queria ser bailarina, né? Ela queria ser bailarina, mas não conseguiu. E ela fica fixada, ela quer se realizar nos filhos. Nós não podemos nos realizar nos nossos filhos. Claro, nós vamos ter satisfação neles, mas a nossa realização tem que estar na nossa vida diante do pai. Há muitos fatores, amados, que levam os nossos filhos a um desânimo, a um abatimento, a uma ira. Então, preste atenção hoje no nosso bate-papo aqui do Pense Nisso. Precisamos saber o que fazer para educar, mas precisamos saber o que não fazer na hora da educação. Como não educar os nossos filhos. E esse é o nosso bate-papo aqui que nós tivemos, né? Como não educar os nossos filhos. Espero que tenha sido bênção na sua vida. Daqui a pouquinho, em algum momento, a gente volta aí, batendo papo, conversando sobre diversos temas. Você pode mandar as perguntas que a gente vai respondendo aqui, ok? Pense nisso, porque isso é de Deus. Faz, queridos, faz.